câmaras de pessoas divorciadas e recasadas. Irmão, quando o Senhor veio, Ele me levou a uma montanha, e deveríamos ir para o inferno. Ficamos no topo da montanha. Perguntei ao Senhor, por que um Deus amoroso cria um lugar de tormento como o inferno? Jesus disse, eu sou o Deus do amor. Eu sou o Deus da santidade e da justiça. Da mesma forma, estou manifestando meu amor pelas pessoas na terra quando elas estão vivas. Assim que morrerem, eles devem enfrentar a minha santidade e a minha justiça. Estávamos no topo da montanha. O Senhor segurou minha mão e começamos a subir. Quando subimos mais alto, o Senhor me disse, Aston, agora você pode olhar para baixo. Quando olhei para baixo, vi 12 funis que giravam em grande velocidade. Eu estava observando esses funis nos 4 cantos do planeta Terra. No final, vi que esses 12 funis se uniam para formar um enorme funil. Desse funil ressoava uma voz poderosa. Eu ouvi essa voz alta e crescente dizendo repetidamente: entrega, entrega. Enquanto essa voz estrondosa continuava repetindo, entrega, vi 2 mãos enormes de um principado acima da terra. Assim que essa voz estridente começou a solicitar a entrega, este principado começou a reunir inúmeras almas falecidas que morreram na terra. Irmão, eu vi inúmeras almas humanas como a areia da terra caindo neste enorme funil. Este principado estava derramando-os como areia no funil. Eu disse ao Senhor Jesus, Mestre, você está vendo este funil que está girando, e esta mão enorme que está precipitando inúmeras pessoas no funil? O Senhor disse, Aston, o que você está testemunhando é a entrada do inferno, pela qual entraremos para visitar o inferno. Eu disse, Senhor, e essas mãos enormes que estão deixando incontáveis almas no funil? O Senhor disse, as pessoas que estão caindo no funil são os mortos. Essas mãos enormes que você vê pertencem ao principado da morte. Este anjo da morte está reunindo almas falecidas dos 4 cantos da terra, e ele as está derramando na boca da terra, que é esse funil de transformação. Como o reino do inferno exige a entrega de mais almas, o anjo da morte entrega almas de homens que morreram na terra, à boca do inferno. A morada dos mortos exige constantemente mais almas dos homens, pois o diabo quer que o reino do inferno conquiste mais almas. Há mais pessoas indo para o inferno do que para o céu. A Bíblia diz em Isaías 5:14, portanto o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Jesus disse, os 12 funis que você vê são a boca da terra. O Senhor disse, Aston, agora devemos entrar na boca do inferno para podermos visitar. Eu disse, Senhor, não precisamos. Vou dizer ao mundo que o inferno é real. Não é importante para mim ir para lá. Eu estava dizendo isso porque fiquei horrorizado. Rapidamente começamos a descer na boca do inferno. Eu estava chorando ao Senhor, porque não queria ir para lá. Havia um cheiro insuportável e escuridão total na boca do inferno. Vi espíritos imundos que estavam acorrentados e em sujeição nas paredes. Eles se parecem com macacos, ursos, leões. Alguns deles eram humanos híbridos, humanoides, bestas e répteis que não existem na Terra. Eu disse, Senhor, quem são essas bestas acorrentadas? O Senhor disse, esses são espíritos iníquos a serviço de Satanás. Eles esperam a ordem do diabo. Eles são demônios que destroem famílias da terra. Assim que o diabo lhes der uma missão,
A boca do inferno os vomitará na terra. E enquanto estávamos descendo no inferno, esses espíritos malignos rugiam, assobiando e fazendo barulhos. Foi horrível. Eles estavam zombando de nós e estavam tentando nos capturar, mas não podiam suportar a luz de Jesus Cristo. Irmão, eu disse no segundo dia dessa experiência, visitei as câmaras dos pecados sexuais. No terceiro dia, o Senhor veio e pousamos nas primeiras câmaras do inferno, que eram as dos pecados sexuais. Passamos muitos dias naquela câmara. Estávamos no corredor onde os portões das câmaras do inferno estavam alinhados. Mas quando olhamos em volta, vimos um portão que parece interminável, onde estava escrito: prisão de pessoas casadas. No portão, eles tinham a citação da palavra do Senhor de Mateus 19, 4 ou 6. Você não leu? Ele respondeu que, no início, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, um homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne, para que não sejam mais dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Sobre esse portão do inferno, havia outra passagem da Bíblia, Malaquias 2, 14 a 16. Você pergunta por quê? E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sombrava um espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel diz que odeia o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. O homem que odeia se divorcia de sua esposa, diz o Senhor Deus de Israel, faz violência àquele que deve proteger, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu disse ao Senhor, as pessoas casadas também estão aqui. O Senhor disse, são pessoas que não mantêm princípios e não respeitam o processo do casamento. Eles estão aqui. Quando entramos neste lugar, vi um demônio sentado em uma cadeira. Ele estava tocando música mundana e balançando. Enquanto esse demônio cantava canções morais da música mundana, vi outra porta do lado que foi aberta. Quando olhei, vi que estava escrito, o lugar dos casais divorciados e recasados. Assim que entramos no portão desta câmara, ouvi um barulho de briga. Ouvi dois homens brigando por uma mulher. Eu ouvi o primeiro dizendo: ela é minha esposa, não sua. Deixa em paz. Era como se as pessoas estivessem brigando. Quando olhei, vi duas pessoas brigando por uma mulher que estava dizendo: deixe-me em paz. Notei que essas pessoas estavam apodrecendo e suas partes inferiores estavam dentro de um mar de lava. Essas duas almas estavam agarrando a mulher e houve uma briga. Perguntei ao Senhor Jesus, por que essas pessoas estão lutando por essa mulher? O Senhor disse, vamos nos aproximar. Quando nos aproximamos, o Senhor disse, paz, fique quieto. Como resultado, esses homens deixaram em paz a senhora que estava exausta por todo mundo estar puxando. Vi que ela estava deitada na lava ardente. Foi horrível ver um ser humano queimando como um peixe no fogo. Um desses homens disse ao Senhor: Mestre, eu não fiz nada de errado. Mas essa mulher não é uma boa esposa. Eu casei com ela legalmente. Pouco depois do nosso casamento, fui enviado para a guerra no leste do país e fui atingido na perna, mas não morri. No entanto,
As autoridades nos abandonaram na linha de frente e passaram a informar nossa família de que estávamos mortos. Como resultado, minha esposa foi se casar com esse homem que está lutando comigo aqui. Desde que fui atingido naquela guerra, não pude lutar na linha de frente. Atravessei a fronteira para Ruanda e comecei a encontrar uma maneira de sobreviver. Eu acabei no Uganda. Depois fui ao Gabão. Finalmente, viajei para a Europa e na Espanha. Não tive contato com minha esposa. 10 anos depois, voltei ao Congo para encontrar minha esposa com quem me casei legalmente. Quando cheguei para verificar a evolução da minha esposa, descobri que ela se casou e teve filhos. Apesar disso, tive contato sexual com ela, embora ela tivesse outro homem. Quando morri, caí aqui. Quando esse homem terminou essa conversa, seu oponente começou a explicar ao Senhor nestes termos: não fiz nada errado. Então, quando conheci essa mulher, encontrei-a com filhos, e ela me disse que seu marido estava morto na guerra. Eu disse a ela que amava, apesar do fato de ela ter filhos e me casar com ela. No final do dia, nos casamos legalmente. Eu não fiz nada de errado. Por que estou aqui? Jesus disse-lhe: quando você é casado com uma pessoa divorciada, cometeu adultério. Quando deixamos essas pessoas, vi uma senhora que era casada com um homem que veio da Europa. Esta senhora não sabia que este homem havia se divorciado de sua esposa na Europa. Quando eles se conheceram, eles se casaram rapidamente e construíram uma nova vida. No entanto, quando ela morreu, ela foi condenada por se casar com um homem que era divorciado. Fiquei triste ao perceber que fora o homem que fizera errado, pois havia se divorciado de sua esposa na Europa, mas a mulher inocente tinha que pagar por ter comprometido sua vida com um homem que era divorciado. A mulher se viu atormentada por se casar com um homem que já era divorciado. Este foi um caso de novo casamento. Irmão, havia inúmeras almas nesta câmara do inferno, que se casaram com pessoas que eram divorciadas e, por causa do novo casamento, foram condenados. Eu vi um pastor neste lugar de tormento. Ele foi pisoteado pelas almas que ele abençoou nas cerimônias de casamento. Ele não conseguiu dizer a eles que o novo casamento estava errado. Este pastor disse às pessoas que se casar novamente não é um problema. Então ele foi abençoar casamentos de pessoas que se divorciaram, e essas mesmas pessoas estavam pisando nele e acusando-o de validar o divórcio e o novo casamento. No entanto, a Bíblia diz que quando você se divorcia, você deve permanecer solteiro até a morte de seu parceiro. 1 Coríntios 7, 10-14. E aos casados eu mando, mas não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas, se ela se separar, fique solteira ou reconcilie-se com o marido, e não deixe o marido repudiar sua esposa. Mas aos demais falo eu, não o Senhor: se algum irmão tem uma esposa que não crê, e ela tem prazer em morar com ele, não a repudie. E a mulher que tem um marido que não acredita, e se ele quiser morar com ela, não o deixe. Porque o marido incrédulo é santificado pela esposa e a esposa incrédula é santificada pelo marido. De outro modo seus filhos são impuros, mas agora são santos. Muitas pessoas ignoraram a implicação do divórcio. Quando você é casado, apenas a morte pode separá-lo do seu parceiro, pois ninguém pode separar o que Deus uniu. Somente a fornicação seria uma justificativa aceitável para o divórcio. Irmão e irmã, mesmo que seu cônjuge ofenda ou a maltrate, você terá que buscar a graça para aceitá-la, pois o divórcio só é permitido em caso de fornicação.
Nesta Câmara, havia homens de Deus que sabiam que os membros de suas igrejas haviam se divorciado, mas continuaram a abençoá-los. Eles eram culpados e condenados neste local de tormento. De fato, esses homens de Deus são os que sofrem o mais extremo tormento desta câmara do inferno, pois encorajaram e aceitaram os casamentos de pessoas que eram divorciadas. Esses tipos de pastor eram numerosos neste lugar. Eles têm abençoado as pessoas que estão se casando novamente. Eles abençoaram casamentos de pessoas divorciadas. Qualquer pastor que pregasse o novo casamento e abençoasse pessoas divorciadas era punido severamente neste lugar. Nesta câmara do inferno, havia inúmeras almas que se divorciaram e se casaram novamente. Vi preto e branco e pessoas de todas as nações, todas as cores e todas as línguas. Nesta câmara, vi um pastor que estava suspenso, amarrado e acorrentado em uma varanda de fogo. E havia uma Bíblia aberta diante dele, que ele deveria ler. Na verdade, esse pastor havia se divorciado de sua esposa, alegando que ela não era a mulher que o deveria ajudar seu ministério, e que era necessário que ele se casasse com uma mulher que seria uma vantagem em complementar seu ministério. Enquanto ele lia essas escrituras sobre casamento e divórcio, ele foi insultado e zombado pelas almas condenadas que foram atormentadas neste fogo. De fato, essas almas perdidas no inferno estavam com tanta dor que estavam se insultando de uma maneira extrema. Eles disseram ao pastor: "Você vai calar a boca, idiota. Você era um pastor, por que você veio aqui? E como você ousa falar conosco sobre esses problemas conjugais? Você não pode falar conosco sobre o evangelho aqui." Como essas almas o insultavam, ele também começou a insultá-las. Irmão, sempre que um homem de Deus abençoa uma pessoa que está se casando novamente, ele está se colocando contra a lei. Ele deve se arrepender. Sempre que uma família valida e participa de um novo casamento de seu filho ou filha, está se condenando. Eles devem confessar e se arrepender. Sempre que os membros da igreja assistem ao casamento de um irmão ou uma irmã, eles estão se colocando sob a condenação. Irmão, você não deve comparecer ao casamento de pessoas divorciadas. Você está participando do pecado deles. Você está concordando e validando o pecado deles. Quero avisar os pais: você nunca deve aceitar que sua filha ou filho se divorciem, a menos que se trate de fornicação. E sempre que sua filha divorciada lhe trouxer outro homem para o casamento, não aceite esse casamento, pois é fornicação. Você não deve aceitar o dote por medo de condenação, pois o Senhor não o valida. Sejamos cuidadosos. Quando as pessoas estão participando da festa de casamento de um novo recasamento, estão se condenando. Irmão, se você é divorciado e se casou novamente, você está vivendo em fornicação. Atos 17, 30 a 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O Senhor é contra o novo casamento. O Senhor disse: o diabo escolheu a autoridade estabelecida para influenciar os homens. Ele está usando o governo político e as leis do país para impor seu sistema, a fim de capturar as almas dos homens. Mas a Escritura é o caminho. Quero dizer aos filhos de Deus que este ano de 2020 é o ano da santificação, retidão e santidade. Mateus 5, 31 a 32. Já foi dito: quem se divorcia de sua esposa deve dar a ela um certificado de divórcio.
Mas eu lhe digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade sexual, a torna vítima de adultério, e quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Marcos 10, 2-12. Alguns fariseus vieram e o testaram perguntando: é lícito que um homem se divorcie de sua esposa? O que Moisés te ordenou? Eles disseram: Moisés permitiu que um homem escrevesse um certificado de divórcio e a mandasse embora. Foi porque seu coração estava duro que Moisés lhe escreveu esta lei, respondeu Jesus. Mas, no começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Quando estavam novamente em casa, os discípulos perguntaram a Jesus sobre isso. Ele respondeu: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério contra ela. E se ela se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Lucas 16:18. Quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério, e o homem que se casa com uma mulher divorciada comete adultério. 1 Coríntios 7:39. Uma mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas, se o marido morrer, ela é livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Efésios 5:33. Contudo, cada um de vocês também deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Romanos 7, 2-3. Por exemplo, por lei, uma mulher casada fica vinculada ao marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela será liberada da lei que a vincula a ele. Então, se ela tem relações sexuais com outro homem enquanto o marido ainda está vivo, ela é chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela é libertada dessa lei e não é adúltera se casar com outro homem. Deuteronômio 22:19. Eles o multarão 100 siclos de prata e os darão ao pai da moça, porque este homem deu um mau nome a uma virgem israelita. Ela continuará sendo sua esposa, ele não deve se divorciar dela enquanto viver. Jeremias 3:1. Se um homem se divorcia de sua esposa e ela o deixa e se casa com outro homem, ele deve voltar a ela novamente. A terra não seria completamente contaminada. Mas você viveu como prostituta com muitos amantes, agora você voltaria para mim? Declara o Senhor. Malaquias 2:16. O homem que odeia se divorcia de sua esposa, diz o Senhor, Deus de Israel, faz violência a quem ele deve proteger, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, fique atento e não seja infiel. 1 Coríntios 7, 11-13. Mas, se o fizer, deve permanecer solteira ou reconciliar-se com o marido. E um marido não deve se divorciar de sua esposa. Ao resto digo isto, eu, não o Senhor, se algum irmão tem uma esposa que não é crente e ela está disposta a viver com ele não deve se divorciar dela. E se uma mulher tem um marido que não é crente e ele está disposto a viver com ela não deve se divorciar dele. Jeremias 3:8. Dei a Israel sem fé o seu certificado de divórcio e a despedi por causa de todos os seus adultérios. No entanto, vi que sua infiel irmã Judá não tinha medo, ela também saiu e cometeu adultério. Isaías 50:1. É o que o Senhor diz: onde está o certificado de divórcio de sua mãe com o qual eu a mandei embora? Ou a quais de meus credores eu te vendi? Por causa de seus pecados, você foi vendido, por causa de suas transgressões, sua mãe foi mandada embora.
Deuteronômio 24, 1 a 4. Se um homem se casa com uma mulher que fica desagradável para ele porque encontra algo indecente nela, e ele lhe escreve um certificado de divórcio, entrega a ela e a envia de sua casa, e se depois que ela sai de casa ela se torna a esposa de outro homem, e seu segundo marido não gosta dela, ele escreve um certificado de divórcio, entrega a ela e a envia à sua casa, ou se ele morrer, então seu primeiro marido, que se divorciou dela, não é permitido casar com ela novamente depois que ela foi contaminada. Isso seria detestável aos olhos do Senhor. Não traga pecado sobre a terra que o Senhor seu Deus está lhe dando como herança. Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito do casamento, mantido puro, pois Deus julgará o adúltero e todos os sexualmente imorais.